Salve nação, saudações rubro-negras! Vou trazer aqui para vocês mais um vídeo da imprensa repercutindo a primeira derrota do Flamengo na temporada. Dava para ganhar, não dava, cara? Você sentiu durante o jogo que dava para ganhar o jogo? Só que, além dos desfalques, o Tite demorou a mexer no time, né, cara? Se coloca ali os moleques antes, daria para ter feito algo melhor, né? Eu senti que dava para ganhar o jogo, cara. A escalação e a relação de jogadores foram os culpados pela derrota do Flamengo. O Flamengo poderia ter empatado ou vencido o jogo, sim, porque o Bolívar cedia espaços, né? Muito bem, separei aqui para vocês um corte do F360 da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles falaram deste jogo. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vamos lá. Tá aí o Tite dando as explicações dele para os jogadores poupados. E a gente tem uma tela. A pergunta, Tite faz bem em mexer? Jogadores poupados pelo Flamengo nos últimos 3 jogos. Contra o São Paulo, a Arrascaeta não entrou no segundo tempo. Luiz Araújo entrou após lesão do Cebolinha. Entrou e fez o gol, né? Sim. Foi isso? Fez um golaço. Isso, fez. Inclusive. Contra o Palmeiras, De La Cruz entrou no segundo tempo. Pedro entrou no segundo tempo. Contra o Bolívar, não viajaram, não foram relacionados os laterais Varela e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Fora por questão médica contra o Bolívar, Léo Pereira... não podiam jogar mesmo Léo Pereira, o Alan e o Everton Cebolinha, né? E aí, o Rafael Marques já está conosco lá no Rio de Janeiro para a gente analisar, conversar, porque é o seguinte, Rafa, antes da gente começar a nossa resenha, todo mundo opinar, eu vou colocar alguns fatos. Fatos pelo seguinte, não é só o Flamengo que poupa. O Palmeiras poupa, o Grêmio poupa, todo mundo poupa. Certo ou errado? La Paz, o Grêmio, por exemplo, não levou o seu time. Certo ou errado? Pro Strongest. O Tite explicou, tentou explicar, deixando claro que é um trabalho em conjunto. E ele tem uma comissão técnica. O Fábio Maceredian, todo mundo sabe, é um dos melhores preparadores físicos do país, trabalhou na seleção brasileira, etc. e tal. Então, esses são os fatos. Agora, muita gente achando que o Flamengo está exagerando. Apesar dele citar a ciência, apesar de o Flamengo não ser o único a poupar jogadores nessa sequência maluca do futebol brasileiro, tem muita gente achando que ele está exagerando. Porque poupa no Brasileiro, poupa na Libertadores, poupa aqui, poupa ali. Lembrei até do poupa-tempo, que Obrigado. você citou ontem. Rafael Marques, o Flamengo está exagerando? Bom dia. Bom dia, Abel, Nath, Mari, Prates e fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Não sei. Eu entendo que a gente precisa debater futebol com base em informações. E aí, um parênteses, né, que eu acho necessário nesse momento, que é o seguinte, eu enalteço, eu valorizo a iniciativa do Tite, que desde o início, lá atrás, já falou sobre alinhamento com a diretoria, sobre a impossibilidade de ganhar as 3 competições, criou um discurso prévio de autodefesa perante o torcedor, e eu entendo toda a estratégia que ele lançou, que ele adotou para poder tocar nesse assunto publicamente. Mas já que é para fazer isso, e eu acho que é legítimo, porque respeita o torcedor agir dessa maneira, que seja em todos os sentidos também. Que traga os elementos públicos, que divulgue nas coletivas, através do contato direto com a imprensa, quais são efetivamente os dados dos jogadores, do torcedor do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a sua invencibilidade na temporada ontem diante do Bolívar. E eu não tenho todos os elementos para dizer se todos esses jogadores, 6 no total, o Luiz Araújo acabou entrando no segundo tempo, se todos deveriam ser poupados como foram no jogo de ontem. Eu tenho que partir do princípio do elemento que eu tenho, que é a coletiva do treinador. E na coletiva ele assegura estar respaldado pela fisiologia, pela sua comissão técnica para tomar tamanha decisão. Fato é que o Flamengo perdeu o jogo e eu acho que a discussão ela deve ser maior do que apenas o ato de poupar. Com o elenco que o Tite levou para La Paz, dava para vencer o jogo.
E a própria partida mostrou isso no segundo tempo, quando o Flamengo jogou com mais gente posicionada ao ataque, quando trocou um 3-6-1 variando para um 3-5-2 posicional. Pelo 4-3-3 habitual, com o Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Lohan fazendo essa variação, o Flamengo mostrou em 5, 6 minutos, com 4 oportunidades criadas, que dava para ter feito um jogo melhor contra o Bolívar. Está muita gente debatendo o fato do Tite ter poupado os jogadores. Eu acho que o debate é maior do que isso. O debate é, a estratégia de colocar 3 zagueiros com 2 volantes foi adequada? Acho que não. Tite respeitou demais o Bolívar ontem em La Paz. Não sei se respeitou o Bolívar ou se respeitou a altitude. Não sei se os companheiros concordam, mas eu vi um Bolívar com muita qualidade coletiva com a bola, mas com muita lentidão de recomposição, com muitos espaços no seu sistema defensivo. Espaços esses que quando o Flamengo, entre aspas, quis explorar, explorou. Então, repito, com o elenco que foi para La Paz, dava para ter vencido o jogo. Para mim, a cobrança em cima do Tite, e somente ele, porque ele é o responsável pelas decisões estratégicas de formatação da equipe, ela deve ser feita em cima da decisão que ele teve de mudar o esquema tático e colocar um Flamengo para não perder. Quando tentou ganhar, era tarde demais. E em cima do que você está dizendo, as opiniões, as reclamações, as cornetas de torcedores, não só do Flamengo, de todos os times, normalmente elas, obviamente, elas vêm com emoção, com paixão e em cima de resultados. Vou citar 2 exemplos para lembrar e para comparar. Abel Ferreira, Palmeiras, histórico, maravilhoso, trabalho no Verdão. 2 ou 3 anos atrás teve um Palmeiras em São Paulo, todo mundo lembra. O São Paulo corria o risco de rebaixamento, estava com a corda no pescoço. O jogo foi fim de semana e na quarta-feira o Palmeiras tinha Libertadores contra o Galo. O que o Abel fez? Não colocou o time inteiro. Poupou os jogadores porque ele estava pensando na Libertadores. Foi uma gritaria de palmeirense, que tem que rebaixar o São Paulo, que absurdo, não conhece a rivalidade, etc e tal. Abel Ferreira, eu tenho um plano, não é isso? Eu tenho um plano. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá, eliminou o Galo, foi campeão, a gritaria acabou, ninguém falou mais nada. Então, normalmente é isso que acontece. O Vitor Pereira no Corinthians, se eu não estou enganado, poupou também num clássico e falaram que ele não conhecia a história do Corinthians. Ele até citou, não, que ele não sabe o que é um clássico. Ele falou, eu sei o que é um clássico. Sim, eu vivi Fenerbahçe, Galatasaray. Que eu vivi Fenerbahçe, Galatasaray, que você tem que sair com a polícia. Lembra que ele falou isso? Então, essa discussão em cima do Flamengo, do Tite agora, ela não é nova. E não é só no Flamengo. Os técnicos normalmente sofrem. Por isso que eu estou... Sofrem ou são cornetados. Se o Flamengo ganha do Botafogo, vai bem na Libertadores, ninguém vai lembrar. Se o Flamengo começa a tropeçar, vai todo mundo, porque poupou, etc e tal. Mas o Rafael Mas o tocou contexto um ponto, é diferente, né? O Rafael tocou um ponto para mim que eu concordo, assim, embaixo. Se a gente falar aqui do melhor elenco da América do Sul, melhor elenco do continente, esse elenco, por mais que tenha muitas trocas de jogadores, como o Flamengo teve ontem em La Paz, o time que jogou ontem contra o Bolívar, seria capaz de jogar melhor? Não era um time para ter uma capacidade de ter uma atuação melhor do que teve? Então vamos deixar o poupar de lado? Não, então, porque ele pode poupar, ele tem elenco para isso. Aí, Abel, o poupar entra muito na conta. O poupar entra muito na conta, aí eu tô com você. O resultado que vai pautando isso. Se talvez o Flamengo tivesse vencido ontem, jogado bem, melhor que o Bolívar, ninguém ia falar nada. É ficar, ou vencido contra o Palmeiras, porque poupou também contra o Palmeiras. Na verdade, o que se questiona, talvez, é o planejamento. Porque o Pedro também não jogou contra o Palmeiras o jogo inteiro. Então não era mais fácil ter poupado de uma outra forma? A gente questiona... Eu queria muito estar ontem no Hernando Siles, viu, Nath? Só para perguntar isso para o Tite. Por que o Pedro? Esse sim, eu acho que é um tema importante. O Pedro é poupado contra o Palmeiras e entra no transcurso da partida. Isso é justificativa para não ter viajado para La Paz? Acho que o único ponto... E ninguém perguntou isso, né, cara? Poxa vida, que pergunta importante ninguém fez, né? Você vai falar sobre outros jogadores e os companheiros também, mas acho que o único ponto você foi na ferida. O único ponto focal para mim é o Pedro. E aí não dá para tirar totalmente o direito do torcedor de ficar na boca em relação a esse jogador não ter jogado ontem. E aí talvez eles tenham que ser mais transparentes, mesmo como você disse, Rafa. Então, assim, o meu maior questionamento é por que não poupou? Porque você citou o Grêmio. O Grêmio poupou porque tinha uma final de campeonato. E todo mundo reclamou, mas aí foi campeão contra o Juventude, ficou todo mundo quietinho. Mas aí depois campeonato. ele precisou também repensar algumas peças em outro jogo da Libertadores, porque a final do campeonato também estourou jogadores. Exato. Então o calendário ele é muito cruel. Assim. Ele é cruel, mas... Dessa vez foi porque tinha a final do Galo, mas o Renato já cansou de poupar jogador em brasileiro. Nos últimos anos no Grêmio, não é verdade? O jogo contra o Nova Iguaçu precisava dos titulares no segundo jogo?
Ele poderia ter feito um outro tipo de planejamento para que nesse momento ele tivesse os jogadores mais descansados. Eu acho que esse é o questionamento. Você não é a primeira, e com razão, a perguntar sobre esse segundo jogo do Nova Iguaçu. Se ele põe time reserva e perde do Nova Iguaçu, o mundo cai em cima Não, dele. mas ele é uma final, tá valendo o título, Mas ele gente. tem no banco, Abel. Acho que Você foi na ferida, Abel, é isso? Diga, Rafa. Não, é isso, exatamente o que você falou, concordo plenamente. Não concordo, cara. Iria perder de 4-0 para o Nova Iguaçu com time reserva? Não. Iria conquistar o título se perdesse por até 2-0, cara. O Flamengo conquistaria o título de qualquer forma. Ridículo pensar isso. O Tite botou o time titular por 2 motivos. Primeiro, gestão de elenco. Sabe aquela foto do título? Precisa estar o time titular na foto do título. Segundo, estava em jogo a possibilidade de ganhar o Campeonato Carioca de maneira invicta. O Tite sabia que para o Flamengo, em especial esse ano, o Campeonato Carioca tinha uma importância maior, porque vinha de 2 perdas para o Fluminense, o principal rival de momento no Rio de Janeiro. A última muito dura, né, com uma virada no placar depois de uma vantagem de 2-0, perdeu por 4-1 numa final. Não ganhou nenhuma taça ano passado, aqui na Gávea, nenhum troféu para a galeria. Precisava colocar essa taça aqui. Precisava ser absolutamente impositivo, inquestionável. Ser campeão carioca acima de qualquer suspeita. Dava para ser campeão carioca com menos? Dava. Mas o Tite não quis arriscar. Só para poder ir ao encontro aí do que a Nath está levantando. Teórica e cientificamente, o jogo contra o Nova Iguaçu poderia ser ideal para isso. Mas aí entram os outros aspectos que justificam a presença do time titular naquela partida. Eu acho até mesmo o Atlético Goianiense, né? Que é o estreia no Campeonato Brasileiro. Acho que dava para ter feito um planejamento um pouco melhor para jogos mais importantes. Também acho. Eu acho que vai ser inevitável a cobrança em cima do Tite e da comissão, porque o torcedor, principalmente, ele trabalha muito com o que tem agora, e o Tite, claramente, a sua comissão, eles estão trabalhando com uma temporada. São jogadores ali que não estão tendo sequências de partidas, então você não dá também esse entrosamento para esses jogadores quando você mexe muito. Então o Flamengo, ele sentiu isso, mas eu não consigo questionar escolhas de comissão e uma comissão tão capacitada quanto a do Tite quando a gente fala sobre esses jogadores. Ele veio explicar contra o Palmeiras e ele falou ali, né, que o entendimento do jogador, que já está no amarelo do jogador, então vai esperar chegar no vermelho? Vai esperar estourar para perder sequência de campeonato? Tá achatando tudo nesse primeiro semestre por conta de Copa América, e o Flamengo, ele tem várias... Esse lixo da Copa América, esse é o calo, cara. Essa é a pedra no sapato, a porcaria da Copa América. Já imaginou na Copa América como que será? Sem 5, 6, 7 jogadores? Já pensou? Para disputar. Então, assim, eu acho que o torcedor está no papel de questionar. Talvez o Tite e a comissão paguem o preço por essas escolhas agora, porque vão precisar correr atrás do resultado, ou tem muita confiança na estratégia de hoje para, no final, dar o resultado. Eu acho que nosso papel é criticar quando tem que criticar, apontar o que a gente acha que está errado, elogiar quando tem que elogiar. E ontem eu gostei do que disse a Natália, do que disseram a Natália e o Rafael Marques, da gente tentar levar para, olha, o que deu, com o time que tinha ontem, o que deu certo, o que deu errado, onde errou o Tite. Foi certo ou foi errado começar com 3 zagueiros, fulano, Beltrano, funcionou, não funcionou? Porque, olha, a escalação aqui, que começou o jogo, Rossi, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Igor Jesus, De La Cruz, Vitor Hugo... Não, Vitor Hugo entrou depois? Não. Entrou. Vitor Hugo. Começou. Vitor Hugo, 3 volantes. Vinha e Bruno Henrique. Flamengo entrou com 10 em campo, né? Porque o Wesley não dá para contar como reforço, né? É um time de bola. Mas o Flamengo tem outro time melhor, mais entrosado. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Foi bem, não foi bem? Dentro das dificuldades que todo mundo tem, porque historicamente, com titular ou com reserva, quase todo mundo vai lá e apanha em La Paz. Do Bolívar, do Strongest. E é um Bolívar melhor do que o Bolívar de 10 anos atrás, né, Abel? Um Bolívar mais estruturado. Um time melhor, com jogadores melhores. O planejamento tem que ser questionado mediante a desclassificação e perda de título. Isso a gente só vai saber mais para frente da temporada. Pensando em classificação, a liderança do grupo já está sob risco, porque o Bolívar foi a 9 pontos, o Bolívar é um dos 3 times que tem 100% na Libertadores, Bolívar, Atlético Mineiro e River Plate, ganharam as 3. É um grupo que o Flamengo parou com os 4, né? Porque o Flamengo empatou na estreia contra o Milionários, ganhou do Palestino, que é o mais fraco da chave,
que o Bolívar ganhou de 4 no Chile e ontem o Flamengo perdeu. Então, o Bolívar com 9 pontos, ele no máximo tem de fazer 4, ganhar um jogo e empatar outro, e possivelmente contando com uma vitória do Flamengo no Maracanã contra o Bolívar, e o Flamengo ganhar todas para o Flamengo tentar ser o líder da chave. E aí é uma outra conversa, porque passar em segundo, teoricamente, além de não decidir em casa, você enfrenta times melhores nas oitavas de final. Certamente o planejamento do Flamengo passava em liderar o grupo, em terminar como primeiro com sobra. Não vai ser assim, é o que tudo indica. Olha, o Bolívar, Milionários e Bolívar, Flamengo e Bolívar, Bolívar e Palestino. Os jogos. Ele joga 2 fora agora, o Bolívar. Se fecha com o Palestino, que é o mais fraco, ele ganhou de 4 no Chile, né? Não é uma ciência exata, E mas saldo é define em La Paz. importante É. O Bolívar vai se classificar, tá? Sabe por quê? Porque tem um confronto direto entre Flamengo e Milionários no segundo turno. Um mata o já outro. tá O Bolívar vai se classificado. classificar. Já tá mas aí, provavelmente Rafa, que em primeiro lugar. O Flamengo, se passar em segundo, muda, além de mudar a situação do Flamengo na Libertadores, pode mudar a Libertadores, Sim. que a gente contava com o Flamengo nesse grupo, Muda. né? Quando saiu o sorteio. Olha, o Flamengo em primeiro, a gente fala, ele possivelmente vai enfrentar um time mais forte nas oitavas, decidindo fora, fazendo o primeiro no Maracanã e o segundo fora. É, se Podemos ele ter um termina Flamengo em Atlético, segundo, podemos ter um Flamengo Pode, Palmeiras, podemos ter um Flamengo pode. Guilherme. Cara, mas é melhor pegar um time forte nas oitavas do que pegar uma baba, né? Igual no ano passado, pegou o Olímpia. Ah, já passamos. Pegamos o Olímpia, Flamengo já passou e tomou naquele lugar. É até melhor pegar um time forte para ver se esses caras entram com dignidade e seriedade em campo, né? Pode Gente, pegar Atlético, River, Flamengo, Rio, Palmeiras. Palmeiras, é. Isso. Não, ser primeiro é importante e ainda dá. Agora, Sim. só que tem uma questão inegociável, que é você não depender mais de si. Eu acho que a discussão toda está em torno de torcer contra o Bolívar. E da maneira como o Bolívar joga, vamos lá, contra o Palestino em casa, é impossível não imaginar que o Bolívar já contabilize esses 3 pontos. Se o Bolívar amarrar o jogo contra o Milionários, na Colômbia e tal, 13 pontos, isso pode ser suficiente para o Bolívar ser o primeiro colocado da chave. O Flamengo pode não conseguir chegar aos 13 pontos, porque faltam apenas mais 12 em disputa, sendo que tem esse confronto direto com o Bolívar, que é Tem no 9 Maracanã. em disputa. Sim, mas é um confronto direto. E, evidentemente, o Flamengo vai precisar jogar melhor para conseguir um resultado positivo jogando em casa. Então, 5 pontos já não é impossível. Mas a realidade do Flamengo hoje é pensar na segunda vaga, embora ainda haja essa possibilidade matemática de ser o primeiro. E pra mim o principal tropeço é na estreia da Libertadores contra o Milionários. Exato. Ali você tinha que ter ganhado o jogo. Porque contra o Bolívar, você coloca a questão da altitude. Você sempre vai colocar a altitude e um asterisco. É mais difícil, é mais complicado. Por mais que você tenha mais qualidade técnica, que o Flamengo teve, no segundo tempo tinha a condição de ter feito outro resultado. O Bruno Henrique tem uma oportunidade no primeiro tempo, no cruzamento do Vinha, que ele dá uma testada na trave. Nossa, ele vai de peito, né? Ele tenta, acerta a bola, vai para fora e acaba batendo na trave. Mas o grande ponto para mim desse cálculo todo que a gente está fazendo está na estreia do Flamengo na Libertadores. Ali escorreu a vitória nas mãos. E só para fechar esse assunto e esse grupo, como destacou o Prats, o Bolívar, não é só esse ano, no ano passado, ele não está mais naquela de antigamente. De só ganhar em La Paz. Está jogando bem fora. Os 4-0 contra o Palestino foram no Chile. Né? Aí vai falar, o Palestino é o mais fraco da chave. Sim, mas é um 4-0 fora de casa na Libertadores. Nem deu conhecimento. Imagina. Vamos lá então, galera. O jogo-chave era este aqui, ó. O Flamengo tinha vencido Nova Iguaçu por 3-0, certo? Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Depois, cara, o Flamengo estrearia no dia 2, tá aqui, ó, dia 2 de abril. Dia 2 de abril, Milionários e Flamengo, jogo super importante. Tinha que levar força máxima, tinha que entrar com o time para ganhar. E tava ganhando, e deixou o Milionários empatar, com um jogador a menos, hein? Então aqui, o Tite poupou 4 titulares nesse jogo aqui, ó. Tinha que ganhar esse jogo de qualquer forma, cara. Aqui foi o grande pecado, o grande erro. O de ontem também foi, né? Um grande erro. Mas aqui tinha que ganhar. Tava ganhando por 1-0, com um jogador a mais, e deixou o Milionários empatar. O time jogou mal pra caramba. Aqui, esse jogo foi crucial. Depois aqui contra o Nova Iguaçu, colocou força máxima, sendo que já tinha 3-0 de vantagem. Uma tremenda burrice colocar time completo aqui contra o Nova Iguaçu. Poderia perder por 2-0, que já estaria com a taça na mão aqui, cara. Depois contra o Palestino em casa, força máxima. Até concordo, né? Tinha que ganhar porque já tinha
tropeçado aqui, né? Tinha que ganhar esse jogo. Força máxima, ok. Libertadores é prioridade total. O time fez um jogo medíocre, mediano, médio, muito fraco também. Venceu por 2-0 o fraco Palestino. Atlético Goianiense, Flamengo com um jogador a mais e venceu no sufoco por 2-1, né? Contra o São Paulo, força máxima. Estava vencendo com tranquilidade depois que o Tite mexe no time no segundo tempo, depois que saiu o De La Cruz, se eu não me engano saiu o Pedro também. Daí o time despenca, né, de rendimento, o São Paulo faz o primeiro gol e complicou no final, hein? Ficou bem apertado o placar aqui, ó. Foi um sufoco no final, Flamengo e São Paulo. Palmeiras, tinha que ser força máxima, cara. Poupou Pedro e De La Cruz. O time só foi melhorar quando eles entraram no segundo tempo. Bolívar e Flamengo, jogo de ontem, jogo para esquecer, uma estratégia ridícula de deixar 7 jogadores no Rio de Janeiro. Acho eu que poderia muito bem ter levado o Pedro, o Arrascaeta, o Ayrton Lucas, o Eric Pulgar e o Varela. Esses 5 teriam condições de jogar um pouco no segundo tempo, 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos. O Pedro foi poupado contra o Palmeiras pra quê, cara? Não poderia ter jogado ontem? Essa é a indignação do torcedor rubro-negro hoje. Tá todo mundo pensando igual. E eu apoio esse pensamento, porque não dá para entender. A competição mais importante ser colocado de lado, não dá para entender isso aí, cara. Libertadores é traiçoeira, você não pode brincar com a Libertadores. Tô pistola, nervoso, tô furioso com esse resultado aí. O Flamengo tinha que ter tido um resultado melhor ontem e não teve por causa da estratégia ridícula que já foi citado aqui no vídeo. Muito obrigado a todos. Deixa o like se quiser, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!